Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu hoje vou retomar as catequeses que nós estávamos fazendo todos os domingos antes da missa, para que haja uma formação melhor, um aprofundamento maior. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos aqui da capelania, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também queridos irmãos que nos acompanham nesse momento, hoje nossa catequese vai tratar dos números 355, 378 do Catecismo da Igreja Católica. Vimos na vez passada que Deus criou todas as coisas, o Credo nos diz: criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Das invisíveis nós falamos dos anjos, das visíveis falamos da criação como um todo, o objetivo de toda a criação. E hoje vamos falar um pouco sobre o homem, que é a criatura que Deus criou por si mesma. Deus criou, diz a Sagrada Escritura, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, ou criou, e criou-os homem e mulher. Em primeiro lugar, o homem é imagem de Deus. Os santos padres colocam como exemplo, numa areia de uma praia, se um cavalo passa, deixa lá suas pegadas, os seus vestígios. Assim, Deus deixou seus vestígios em toda a obra criada. Mas quando foi criar o homem, Deus o criou sua imagem. Imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por que o homem é a imagem de Deus? Primeiro, porque o homem é capaz de conhecer-se a si mesmo, possuir-se, doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas, como Deus conhece-se a si mesmo, Deus se doa livremente, Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesse sentido, o homem é imagem de Deus. É imagem também de Deus porque o homem é chamado, e essa é a sua primeira vocação, chamado à comunhão com Deus, a uma aliança com Deus. Para que fim foi criado o homem? O Catecismo pergunta e nos responde: o homem foi criado para conhecer, amar, servir a Deus nesse mundo, depois ser feliz para sempre no céu. Mas esse conhecer, amar, reverenciar, servir a Deus, isso tudo se faz nesta comunhão com Deus, nesta amizade com Deus, que não é apenas uma amizade como nós temos com nossos amigos, conhecidos, mas uma amizade de doação, de entrega. Deus se entrega a nós, nós devemos nos entregar a Ele. E nisso que consiste a aliança que Deus fez com o homem. Fez uma aliança quando criou o homem, aquela primeira aliança, depois fez uma aliança com o homem depois do dilúvio, renova essa aliança com o povo hebreu através de Abraão, depois Moisés, e depois com toda a humanidade fez essa aliança com o sangue de seu Filho. Então nós somos imagens de Deus, e isso todos os homens, sem discriminação, sem diferença nenhuma. Cada homem é imagem de Deus, é chamado por Deus para esta aliança. O homem é o mais precioso diante de Deus, é mais precioso diante de Deus que toda a criação. Se nós juntarmos toda a natureza, os mares, os rios, os pássaros, as estrelas, o céu, as galáxias, toda a obra criada, tudo isto, os planetas, nada disso vale mais
do que um só homem. Para vocês verem como é a grandeza do ser humano. Hoje, no tempo em que a gente vai vendo o ser humano considerado como um verme, como um grande predador, destruidor de tudo, e os homens são colocados assim com a sua autoestima lá embaixo, como se fossem maus, destruíssem a natureza e tudo mais, em que uma tartaruga vale mais do que um ser humano, e que um tatu vale mais do que um ser humano. Imagine, o ser humano vale muito mais do que toda a natureza criada, exatamente porque o homem é imagem de Deus. Para ele é que existe toda a criação, tudo foi feito para o homem. A origem comum do gênero humano forma, pois, essa unidade que há entre todos nós. Há uma unidade de natureza, somos muitos homens, né? Bilhões, e na verdade nós temos uma natureza só, né? Com diferentes raças, estilos de vida, culturas, mas há uma unidade entre todos nós, que é a unidade da natureza, é a natureza humana. Corpo e alma, todos temos. Unidade de seu fim, porque todos nós temos uma missão, todos temos um fim, que é a nossa missão sobrenatural, mas temos também uma missão no mundo, que é submeter todas essas obras criadas ao Criador. Há uma unidade entre nós no nosso habitat, ou seja, todos nós vivemos na terra, moramos na terra. Há uma unidade também que nos mostra que nós fomos criados para a eternidade. E essa unidade que há no gênero humano, apesar de sermos muito diferentes, todos somos diferentes uns dos outros, essa unidade nos garante que nós somos todos irmãos. Então, Deus criou o homem à sua imagem e somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O começo do catecismo, do Concílio de Trento, nos diz: porque Deus é nosso Pai, porque Ele nos criou. Depois há outros motivos, mas porque Ele nos criou. Então, todos os seres humanos são irmãos. O Cristo, quando veio para resgatar todos os homens, e para que todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade, e resgatados pelo sangue de Jesus, todos se tornassem filhos de Deus pela graça. Pela graça. Todos nós temos um corpo e uma alma. Somos seres espirituais e corporais. Não é uma alma prisioneira do corpo, como dizem os gnósticos, os esotéricos, que dizem que nosso espírito é preso na matéria, que a matéria é má e que é prisão do espírito. Não. Também nossa vida não se resume à matéria, como dizem os materialistas. A natureza do homem consiste na união substancial da alma, do seu corpo com a sua alma racional. Os filósofos chamam o homem de microcosmos, ou seja, um pequeno mundo, porque no homem tem a vida vegetativa, tem a vida sensitiva, que é a vida própria dos animais, tem a vida espiritual, porque nós temos uma alma, e temos a vida sobrenatural, que o homem é esse pequeno cosmos, esse pequeno mundo, e temos aí tudo. A união da alma e do corpo forma uma única natureza. O corpo não vive sem a alma o corpo morre, e a alma só é completa com o corpo. Por isso, no último dia, no juízo final, as almas voltarão e se unirão de novo aos seus corpos. Aí haverá a ressurreição, né, para o juízo final e depois a vida eterna para o céu ou para o inferno, dependendo da vida de cada um aqui na terra. A nossa alma, ela é imortal. Toda coisa intelectual, diz Santo Tomás, é incorruptível. E como a alma ela é intelectual, ela é incorruptível, portanto, ela é imortal. Nossa alma não morre.
A alma é uma substância simples, logo não é composta, não se decompõe, então não morre, é imortal, é espiritual. A alma também não cai na ação dos sentidos, a gente não vê a alma, a gente vê os seus efeitos, por isso ela não está sujeita a ser destruída. Depois, na alma, nós vemos que toda alma, nós temos um desejo inato do bem e da verdade. Nada sacia a nossa alma neste mundo. Ela está sempre inquieta. Como disse Santo Agostinho, nosso coração anda inquieto e só encontra repouso em Deus, porque nós temos uma alma. Portanto, o homem é alma e corpo. Quando vamos definir o homem, o catecismo diz: o que é o homem? O homem é uma criatura racional, tem alma e corpo, pensa e quer, tem ideia e desejo. Porque a alma tem inteligência para conhecer a verdade e ela só repousa na verdade. Esta sede da verdade, e quando encontra a verdade, há um prazer, há uma alegria, há um repouso. Mas a alma também busca o bem. Uma vez conhecendo a verdade, ela quer escolhe, e ela busca o bem. E ela repousa no bem. Então, a alma tem a inteligência para conhecer a verdade, e uma vontade livre, que quer o bem e repousa no bem, com capacidade de escolher. Então, Deus criou o homem, à sua imagem, e criou o corpo e a alma. Mas quando criou o homem, diz o livro do Gênesis, bem claro, criou homem e mulher. E homem e mulher, Deus os criou. Com a diferenciação dos sexos, colocou nos dois atrativos mútuos, para que os dois se unissem. E disse Deus: cresceis, sede fecundos, são queridos por Deus, enquanto tais são expressão do seu amor, seja a mulher com suas características, seja o homem com as suas características. Nessas diferenças, ser homem e ser mulher é uma realidade querida por Deus. Por isso não estão de acordo com o plano do Criador aqueles que acham que podem ter outros sexos que não homem e mulher. Possuem a mesma dignidade, homem e mulher. E essa dignidade vem diretamente de Deus. Todos, homem e mulher, nessa diferenciação, são queridos por Deus. Cada um com suas perfeições próprias. O homem com suas características físicas e psicológicas, psíquicas, e também a mulher com suas características físicas e psicológicas, com sua sensibilidade, e o homem com sua sensibilidade, mas também com a sua racionalidade, a mulher com sensibilidade, com a racionalidade, cada um na proporção querida por Deus. Essas perfeições se refletem de Deus, se refletem no homem e na mulher, cada uma com as suas características. Por isso, homem e mulher são iguais, como seres humanos, com a mesma dignidade, mas são complementares nas suas diferenças. Não existe querer homem ser igualzinho à mulher, ou mulher ser igualzinho ao homem. Tem características diferentes, e cada um é completo em si mesmo, e quando se realiza, né, como pessoa, de acordo com o seu sexo, aí sim vai cumprir aquele projeto de Deus para ela ou para ele. São criados juntos, como parte de um único projeto de Deus, e são feitos um para o outro. Por isso Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e criou a mulher e a colocou como companheira. Tira da costela, quer dizer, tira do lado do homem, da parte do homem, e o homem olha para a mulher e diz: esta é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. A primeira canção de amor, né, do ser humano está ali no livro do Gênesis. Depois do pecado, essa canção do amor, ela muda, né?
Aí o Adão vai culpar Eva, né? A mulher que o Senhor me deu, me levou ao pecado. Mas no momento da graça, a mulher ela é louvada aí, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não significa que Deus os tenha criado incompletos, mas são orientados à comunhão recíproca. O homem para a mulher para o homem, sendo ajuda e amparo, apoio e cuidado, um para com o outro, cada um na sua diferença, na sua posição como homem, como mulher. Por isso, o homem deve viver a sua masculinidade, o homem deve ser homem. A mulher deve viver a sua feminilidade, mulher deve ser mulher, e não quererem trocar de lugar, para assim se complementarem. Quando deixam de viver essa realidade, aí começam a ter problemas na sua própria vida pessoal e no seu relacionamento com o outro. Esta união homem e mulher é feita pelo próprio Deus. Por isso nós dizemos é de direito natural. Deus os uniu, os abençoou e santificou e disse: crescei e sede fecundos. Serão os dois uma só carne. Criados o homem e a mulher por Deus, há uma íntima amizade com Ele. Constituídos em estado de graça e inocência, viviam unidos a Deus, viviam no estado de santidade, tinham a vida divina neles. Havia neles uma perfeita harmonia em si mesmos e com a criação. Santo Agostinho resume isso numa fórmula: o corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. Esta era a justiça original, o estado de perfeita ordem que havia no ser humano. Tal estado de santidade era uma participação já na vida divina. Por causa disso, o homem vivia nessa intimidade com Deus e na predestinação à vida eterna. Então, assim é o ser humano, como Deus criou. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos dê a graça de vivermos bem esta realidade e vivermos no cumprimento desta aliança que Deus renova conosco e faz conosco, agora depois do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.